brasileira. O Brasil, hoje, ele é predominantemente urbano. E isso se deu recentemente, aí a partir da década de 1950, né, sobretudo após o ano de 1960. Por que que isso ocorreu, né? A gente viu aí uma crescente, tá bom, no sistema industrial, tá? Nas atividades industriais, fazendo com que as pessoas migrassem do campo para a cidade para trabalhar como mão de obra nessas áreas industriais e também a mecanização das áreas rurais. A partir do momento que se tem ali nas áreas rurais o desenvolvimento de ferramentas tecnológicas, né, a mão de obra humana fica sem serventia. E aí essas pessoas que acabam ficando desempregadas, que vivem no campo, elas migram para a cidade em busca de melhores condições de emprego, né, em busca aí de uma oportunidade, tá? As cidades se concentram diferentes atividades industriais, comerciais e de serviços e se relacionam entre si em uma rede urbana. Então a gente vai pegar aí a área de São Paulo, capital, né? Ali a gente vai ter uma área muito grande administrativa, né, e comercial. Se a gente pegar mais para o interior, a gente tem aí zonas industriais, fábricas, né? E se a gente pegar na área do litoral, a gente vai ter aí de serviços, né? Tanto de recebimento de mercadorias, quanto de exportação dessas mercadorias, tá? Também vamos encontrar aí nas redes urbanas grandes problemas sociais, resultados do quê? Da desigualdade, da falta de serviço e de infraestrutura urbana. Por quê? Porque essas pessoas que migraram do campo para a cidade, né, em busca de emprego, elas vieram em quantidade maior do que a necessária para trabalhar na indústria. Sem falar que a indústria também se modernizou, né, também se configurou aí com uma grande quantidade de máquinas que vão aí, mais uma vez, deixar aí a mão de obra humana sem uma utilidade sobressalente mais uma vez, né? E aí faz o quê? Faz aumentar o desemprego e as pessoas que estão aí desempregadas, sem rendas, elas ficam sem ter moradia, sem ter acesso a uma série de serviços que são custeados, tá? Sem falar nos governos também, que não tem aí um desenvolvimento de infraestrutura significativo, certo? A indústria no Brasil. Então, o que a gente pode falar da indústria no Brasil? Ela possui 3 características principais e é considerada tardia. Então, enquanto a gente vai ter aí países que iniciaram o processo de industrialização em 1800, né, aí em meados do século passado, a gente demorou um século para começar a industrialização no Brasil. A gente tem aí início da industrialização em 1900, 1909, tá? E aí um grande empenho em desenvolver aí a economia através da industrialização só após a Segunda Guerra Mundial. Tá? Aí após o ano de 1945, ou seja, então após aí próxima aí à década de 1950. E aí a gente vê também, né, que é aí onde se aumenta a industrialização do Brasil, se aumenta a população urbana. Tá? Os dois caminharam junto aí com a industrialização brasileira. E ela passou por um processo de substituição, de importação e é dependente do mercado externo. Ou seja, embora tenhamos aí matéria-prima, nossa tecnologia ela vem do mercado externo para desenvolver os produtos, mesmo que industrialmente dentro do Brasil. As indústrias se concentram principalmente na região sudeste por causa das condições geradas pela economia cafeeira. Tá? Então, aí, desde a década de 1970, ocorreram políticas para promover a desconcentração das indústrias no país,
De que forma que houve essas políticas? Diminuição aí de impostos, tá? Subsídios para se instalar nas regiões do interior em outro estado, terras mais baratas, também mão de obra mais barata nessas regiões, né? Por conta da população aí não conseguir um desenvolvimento social e aí ter menos acesso à educação, tá bom? E o espaço rural no Brasil. A concentração fundiária e a expansão da fronteira agrícola são os dois principais problemas no espaço rural brasileiro. Lembra que nós falamos que a maior parte da terra está na mão de poucos produtores, né? Então, são uma pessoa que detém todo um poder. E esta pessoa quase sempre desenvolve uma única cultura. Quando a gente fala de cultura, junto com o espaço rural, a gente está falando de um único tipo de plantio, certo? Então, eles plantam só a soja ou só a cana-de-açúcar, não tem aí um desenvolvimento de várias culturas em um espaço tão grande de território. O agronegócio é um tipo de produção agropecuária comercial que visa a produção em larga escala por meio de uso de tecnologia. No Brasil, recebe grande incentivo e tem sua produção voltada principalmente ao mercado externo. Então, a gente vai ter os grandes latifundiários que têm o foco em desenvolver aí grandes espaços de cultura, e esses espaços de culturas que são desenvolvidos, eles têm como produção principal a venda para o mercado externo, tá? Para vender em moeda estrangeira. Já a agricultura familiar, ela vai ter aí um espaço muito menor de território. Contudo, ela é a que abriga aí 70% da população, da mão de obra trabalhadora da área rural, tá? E também aí vai ter a produção de 40% do alimento no Brasil, certo? Vai abastecer, né, o mercado interno com 40%. E ela é voltada para a subsistência e para o mercado interno. Por que subsistência? Né, para alimentar as pessoas que estão ali e também para os mercados regionais, os mercados que estão ali próximo aonde se encontra aí essas terras, onde é desenvolvida uma agricultura com mão de obra familiar, tá? As diferentes formas de produzir no campo geram diferentes impactos ambientais. Então, aí foi quando nós falamos, né, do uso de agrotóxico, também do uso de máquinas pesadas que fazem com que o solo fique compactado, tirando a oxigenação desse solo e deixando ele infértil, ele não vai ter mais o mesmo desenvolvimento, né, diferente aí de uma agricultura menos agressiva e não de monocultura. Então, a monocultura feita pelos grandes latifundiários também vai aí trazer grandes problemas, grandes impactos ambientais, tá? A monocultura é o processo de se plantar aí um único tipo de grão, um único segmento, tá? E isso rouba os nutrientes da terra. Quando você faz uma diversificação, né, tá plantando ali diversos produtos, então você tem aí uma série de alterações nesse solo, né, de oxigenação. Então, isso faz com que aquele solo tenha uma melhor qualidade e uma maior durabilidade, diferente da monocultura e da agricultura de latifúndio, porque ela é feita em grande escala e com uso de grandes máquinas, e máquinas muito pesadas, tá? Então, assim, não é que se passar uma vez a máquina, o solo já vai ficar infértil, não. Mas é de estar ali, ano após ano, sempre fazendo a mesma coisa. Isso vai causando uma degradação no solo, e aí há uma perda desse solo, da produtividade desse solo, e aí com isso um impacto ambiental. E aí nas questões dos agrotóxicos, vai ter uma perda para o solo,
para o produto e também para as águas em curso que estiverem naquela região, tanto os lençóis freáticos quanto lagos e rios que receberem concentração aí do agrotóxico. Transporte e comunicação. As redes de transporte e comunicação são fundamentais para a circulação de pessoas, matérias-primas, mercadorias, tecnologia e informação no território brasileiro. Então, a gente conseguiu observar aí que a principal modalidade de transporte no Brasil é o rodoviário, tá? Ele tá aí, ele cobre 61%, certo? A ferrovia cobre aí 22% e o fluvial em torno de 13%, tá? O transporte via aeronaves, né, aéreo viário, é o que tem o menor índice, isso porque ele também tem o maior custo, tá? Ele é o mais caro no momento. Já nos meios de comunicação, a televisão e o celular são os mais difundidos, sendo que a televisão está em torno de 93% da casa dos brasileiros, tá? O telefone celular em torno de 87%, que não significa que quem tem celular tem internet. Tá? Aí, quando falamos de internet, a gente está falando de aí em torno de 70%, ou seja, 30% da população brasileira ainda não tem acesso à rede de internet de forma significativa. Então, ainda há uma desigualdade entre as regiões. E aí, se a gente tentar comparar, por exemplo, a região norte com a região sudeste, a diferença vai ser muito grande. Na região sudeste, a gente vai ter índices de acesso tanto ao celular, quanto à internet, quanto à televisão, muito maiores do que no norte, no nordeste, até mesmo no centro-oeste, tá? Lembrando que o sul e o sudeste vai ter os maiores índices, contando Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e o Mato Grosso do Sul, tá? Já o Mato Grosso, Espírito Santo e o Rio Grande do Sul já começa aí a ter índices menores do que esses estados que foram citados, da região sul, sudeste e centro-oeste, tá bom? Vamos ver. Então, o resumo da apostila é esse, tá? Vocês fizeram as atividades, é importante darem lá uma olhada na apostila novamente. E eu gostaria de saber se vocês, por um acaso, anotaram alguma dúvida ou estão com alguma dúvida. Peraí, ô professora, você pode repetir da porcentagem da hidrovia, ferrovia e as outras coisas? Posso. Mas isso você também vai encontrar aqui, ó. Deixa eu ver se acho que tá no tema. Não, tema 3. É aqui, tá na página 29? Será que é? Deixa eu ver. Então, olha... eu acho que é 29. Então, olha lá. Isso, olha só. A gente vai ver aqui, vai conseguir observar aqui, ó. Os transportes. Então, aqui, ó, a gente já tem um mapa mostrando onde a gente vai ter rodovia pavimentada, sem pavimento, ferrovia e as hidrovias, tá? E aí, na próxima página, na página 29, a gente tem aí rodoviário 61%, ferroviário 20,7%, aquaviário 13%, né? Dutoviários, aerodutos e gasoduto, que são as tubulações que trazem aí a matéria-prima de outras regiões, outros países, 4,2% e aéreo 0,4%. Como eu falei, tem a menor porcentagem, isso porque é o tipo de transporte mais caro que nós vamos encontrar, tá? E a mesma coisa você vai conseguir aí na porcentagem aqui, ó, de comunicação dos brasileiros. Então, como eu falei,
telefone móvel, tá? No Brasil, vai ter um índice, certo? Então, a gente vê aqui, ó, até 85%, de 85% a 90%, de 90% a 95% e acima de 95%, certo? E vamos ter aqui as informações de televisão. Então, olha lá, 96% de televisão nos domicílios, certo? E 70% dos brasileiros com acesso à internet. E também um gráfico aí que mostra para a gente a porcentagem por região, né, de pessoas a partir dos 10 anos de idade que utilizam a internet, tá? Então, aí, no Nordeste e no Norte, a gente vai ter os menores índices do Brasil. Mesmo na região Sudeste, não chega aí a 80%, fica em 76,5% de acesso, desse acesso à internet, tá? Certo? Página 29. Mais alguma dúvida? Acho que não. Não? Não. Quer fazer um teste? Como teste. Um teste. Vamos responder uma questão aqui para ver se a gente consegue. Ó. Vou escolher uma questão. Tá. Nós vamos responder juntos para ver se a gente consegue. Então, vamos lá. Qual página? 36? Isso, lá mas não vale olhar, não olha aí não, porque vocês já responderam. Tem só aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue. Assinale a técnica que provoca menos impacto ambiental na produção agropecuária e, em seguida, justifique sua resposta. Então, aqui causa menos impacto. É a letra A? Posso responder? Pode. Qual que você responderia? B, produção orgânica. Por quê? Acho Justifique que sua B também. resposta. Porque não usa muitos produtos químicos, muitos Na agrotóxicos, produção essas coisas. orgânica, entende-se que não usa nenhum produto químico e nem utilização de máquinas, tá bom? Então, pode colocar sem medo de errar, tá? A produção orgânica não utiliza produtos químicos, fertilizante, nem fertilizante, nem agrotóxicos. Eles vão usar só recursos naturais, tá bom? Então, aí, muito bem, mandaram bem. Vamos ver a próxima aqui. Ah, essa aqui é legal. Olha aí, Gustavo. A charge datada de 1910, ao retratar a implantação de rede telefônica no Brasil, indica que esta, letra A, permitirá aos índios que se apropriem da telefonia móvel. B, ampliaria o contato entre a diversidade dos povos indígenas. C, faria a comunicação sem ruído entre grupos sociais distintos. D, restringiria a sua área de atendimento nos estados do norte do país. Ou E, possibilitaria a integração das diferentes regiões do Brasil. Eu acho que é. Letra E, muito bem. Como que a gente sabe isso? Porque a gente está vendo aqui, ó, Amazonas, Pará, e aqui a gente está vendo o Rio Grande, né, ó. É da Rio Grande tatuagem. Prata, que é lá no Rio Grande do Sul. Então, estamos falando de um extremo a outro. Então, é a integração das regiões do Brasil, certo? Letra E, muito bem. Olha só, vocês vão se sair perfeitamente bem aí, tá? Aí aqui tem algumas interpretações de texto, né? E que a gente já finaliza. Vamos pegar as atividades aqui de outro tema. Ai, não tem. Aqui. Bom, mas é isso. Então, essa apostila 3 é o que vai cair ali na prova. A prova não tá difícil. Ah, achei uma aqui, olha lá. Então, observe a imagem abaixo e responde o que se pede. Tá? Então, a gente está vendo aqui a Estação da Luz em São Paulo.
É uma foto de 1900, então é uma foto antiga, né? Ali, certo? Uhum. Certo. Qual foi a relação entre as ferrovias e a expansão da atividade cafeeira? Eu acho que para exportação do que eles produziam, eles usavam as ferrovias. Para o transporte dos grãos, isso mesmo. Então, eles começaram a expandir as ferrovias, tá? Com também a expansão da agricultura, para que se tornasse mais fácil o transporte desses produtos para a exportação para outros países. Tanto que a gente tinha até percebido lá, em umas outras imagens, que as fazendas, né, as áreas onde ficavam ali os galpões, onde eles se guardavam ali esse café, já ficavam muito próximo aí às estações, às ferrovias, para que fosse mais fácil o transporte, tá? Uhum. O que motivou o processo de desconcentração industrial no Brasil? O que foi que motivou, né? O que foi importante? Olha lá. Tá, peraí. O aumento do custo. Então, conforme se urbanizava mais essas regiões, o valor dos aluguéis, dos impostos, tá? De tudo isso tornavam-se mais caros. E aí, o que o pessoal começou a fazer? Começou a migrar para regiões mais afastadas, a fim de buscar aí impostos mais baratos, subsídios no desenvolvimento das atividades daquelas regiões, né? Com a promessa de levar para aquela região empregos, tá? Melhor desenvolvimento de infraestrutura da população, certo? Entendi. Então, as pessoas que trabalhavam, eles viajavam para as outras partes do país, que tinha menos imposto, tipo, as coisas mais baratas. Elas se estabeleciam. Então, assim, ó, eu tenho uma loja. Não, assim, ó, eu tenho aqui uma chácara onde eu planto alface, certo? E o IPTU da minha chácara é de R$ 4.000. E para eu Tá. conseguir ir lá para a cidade, eu ainda pago pedágio na ida e na volta. Eu vou mudar minha né, chácara, eu vou buscar aí um outro lugar onde o meu imposto seja mais barato, onde o valor da terra seja mais barato, para que o meu lucro seja maior. Uhum. Entendeu? Entendi. Fácil, difícil? Não tá difícil, né? De É, acordo fácil. com o gráfico ao lado, que estabelecimentos ocupam a maior área rural total do cenário brasileiro? Esses estabelecimentos são grandes ou pequenos? Então, olha só, a gente vai ver aqui, ó, que a maior área rural, né, aqui acima de 1.000 hectares, ocupa metade dos estabelecimentos, né, no Brasil, no cenário da área rural do Brasil. E esses estabelecimentos são grandes ou pequenos? São grandes, tá? São pessoas que detêm a maior parcela aí de propriedade. São grandes latifundiários que a gente chama, tá bom? Qual a participação dos demais estabelecimentos neste cenário? Então, qual é a participação dos demais estabelecimentos neste cenário? Teria que ler lá o texto para entender, né? Olha lá. Como que funciona, entendeu? E qual que é a participação deles aqui nesse cenário para conseguir responder essa questão. Mas os médios e pequenos estabelecimentos correspondem a 51% da área ocupada nos espaços rurais no Brasil. Então, olha só, grandes proprietários têm aí 48% da, do controle da terra, né? Enquanto os outros 51% é dividido na mão de vários proprietários. E aí, na hora de desenvolver aí qualquer tipo de produto, é lógico que quem tem aí a menor fatia de terra, né, vai ter o maior gasto na sua produção, e aí vai ter uma dificuldade na hora da briga por preço comercial.
tá bom? E aí é que a gente vai ver um mapa do desmatamento da floresta amazônica. Então, a gente vê aqui grandes áreas de ação do homem, que são áreas de preservação, que são áreas que deveriam ali manter a floresta, tá? Então, a gente já percebe uma incidência do homem, tá? E um desgaste aí na floresta, tá bom? E aí a gente vai falar aqui sobre o monitoramento por satélite da floresta amazônica. Então, olha só, essas áreas aqui, né, elas são mapeadas através de satélites para desenvolver aí um estudo, tá, sobre o aumento do desmatamento ou não da floresta amazônica. Aí a gente vai falar do agronegócio, ele detém aí a maior participação do PIB brasileiro, certo? Ele corresponde a uma parcela muito importante do desenvolvimento da economia no Brasil, muito necessária, tanto internamente quanto de exportação, tá? A gente vê aí uma crescente mecanização nesses espaços. Então, se a gente olhar esse campo aqui e pensar no número de pessoas que eram necessárias para desenvolver aí a safra, e hoje a gente vê aí que a quantidade de máquinas que desenvolve aqui o trabalho, a gente consegue contar nos dedos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, deve ser aqui de 11 a 12, né? Pelo tanto aqui de espaço de terra que sobrou. Então, olha só, 10 máquinas quer dizer 10 funcionários, né? Sendo que anteriormente, para colher isso daqui, era necessário uma mão de obra muito mais numerosa, tá bom? E aí, falando um pouco da agricultura familiar, a gente percebe que 73% dos trabalhadores do campo trabalham com a agricultura familiar, estão sendo empregados por esse braço de desenvolvimento agrário brasileiro, tá? E aí a gente tem aí modificações nas leis, né, aí durante a ditadura militar, né, no Brasil, no ano de 1964, que não foi aí que não foi visto pelos donos, pelos proprietários aí de terra, de forma positiva, ao contrário, né? Muitos deles demitiram seus funcionários e aí fazem a contratação sazonal dessas pessoas, ou seja, quando tem colheita, quando tem safra ou quando é necessário fazer um plantio. O resto dos meses, estes empregados, né, vão ficar aí sem nenhum tipo de renda, tá bom? E aí a gente tem a participação da agricultura familiar na produção de alimento de diversos tipos. A gente tem aqui listado trigo, a carne, arroz, café, milho, aves, suíno, leite, feijão e mandioca, tá? Por estabelecer a maior porcentagem aqui, né? Uma escada. Nossa. E aí a agricultura e o meio ambiente, que é aquela questão que a gente estava falando de compactação do solo, que retira o oxigênio com máquinas pesadas, a utilização aí tá vendo aqui, de agrotóxicos, né? Que, além de aí deixar uma marca no próprio alimento aqui, né? Onde vai ser utilizado, também contaminam o solo, o rio, lençóis freáticos, então é uma questão, né, muito importante, certo? Algumas curiosidades. E aí o transporte que a gente iniciou falando deles. Foi essa a nossa revisão. Espero que tenham gostado. A gente está terminando a aula. A avaliação de vocês é na quinta-feira. Tá muito fácil. Tá bom? Então, na quinta-feira, no horário da aula de vocês, não se atrasem,
tá bom? Não esqueçam, marquem aí na agendinha para vocês Daí vai ter live? não se atrasar. Não vai ter live. Então, vai ser assim, ó, na quinta-feira, 7º ano, 16h40, lá no portal vai ficar disponível para vocês o link. Entrou, vai responder, tá bom? Tem até as 17h30 para responder essa prova. Certo? Tá.